possamos nos encontrarmos todos fortalecidos na fé, na vontade de nos tornarmos seres humanos melhores, mas para isso precisa que nós façamos a nossa parte, né? Porque nós que estamos nessa doutrina esclarecedora, nós já temos o conhecimento que nós colhemos aquilo que plantamos. Então, se a gente quer paz pela paz, a gente tem que plantar ela, e a gente só pode plantar vivenciando a mesma, se transformando, nos tornando seres humanos melhores. Essa é a única proposta. É a proposta do Cristo, de ser seguidor do Cristo, na medida em que a gente vai se transformando e nos tornando pessoas melhores. Esse é o maior objetivo da doutrina espírita, né? Dessa doutrina esclarecedora. É nos tornarmos seres humanos melhores, né? Mas precisa da nossa cooperação, em que possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, que a gente veio aprendendo, a gente veio estudando ao longo de 2024 e ao longo dos outros livros, das outras páginas que nós abrimos. Meu nome é Rose Cabral, para quem ainda não me conhece, sou trabalhadora do NEAM, Núcleo Espírita Aristide Monteiro, é uma casa irmã como essa, que fica em Olinda, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para falar justamente dessa abertura, dessa preparação, dessa transformação. Quando eu vi essa imagem, gente, a primeira vez, eu achei tão interessante essa foto, não é? Porque às vezes nosso maior desafio é reformarmos a nós mesmos. Deixa eu ficar aqui. Nosso maior desafio é reformarmos a nós mesmos, é colocar em prática o que lemos, estudamos, ouvimos e muitas vezes aconselhamos. Isso é certo? Aí começa a transformação, ó, a obra, né, sendo lapidada na gente. Porque se eu perguntar aqui se todo mundo quer ser feliz, todo mundo vai levantar o dedinho. Eu tenho certeza disso. Agora, se eu perguntar quem está trabalhando, quem está se lapidando para ser feliz? Porque querer, a gente quer, né? Mas o que é que a gente está fazendo? A gente quer ter a paz em casa. A gente quer ter harmonia. A gente quer as bem-aventuranças, prosperidade. Mas o que é que nós estamos fazendo para conseguir isso? É essa pergunta. É esse renovar. Essa renovação que é a proposta do ano. Hoje eu recebi um vídeo no WhatsApp em que o vídeo dizia assim: a proposta não é feliz ano novo, porque o ano, a cada ano, ele se torna um ano novo. A proposta é feliz olhar, um olhar novo. Então é a cada ano, com a bagagem das informações que nós trazemos, a gente abrir esse livro, porque todo ano a gente recebe um livro com 365 páginas. Tem ano que é até 366. Mas a gente recebe um livro com 365 páginas, branquinho. Hoje é a página número 2. A gente já escreveu a 1 ontem. O que está lá na 1, o que a gente escreveu, o que a gente fez, as coisas que a gente falou, o que a gente mentalizou, está tudo lá registradozinho na página número 1. Eita, Rosa, eu disse alguma coisa ontem que eu não gostei, posso apagar? Pode não. Eita, Rosa, eu ia fazer alguma coisa e queria incluir ontem, posso? Pode não. Mas você pode consultar a página de ontem, ver, eita, eu fiz isso aqui, não deu certo.
Eita, Rosa, o livro de 2024, o que estava lá com 366, né? Página. Eu queria mexer uma das páginas lá, dar uma melhorada. Na página número 300, que eu não me comportei muito bem. Eu dei uma resposta atravessada a um amigo. Eu tratei muito meio mal o pessoal lá de casa. Eu fui meio impaciente no trânsito na página 265. Eu queria dar uma melhorada nessa página. Pode? Pode não. Mas você pode consultar. Todas as páginas, ver os acertos, os erros, para não serem, os erros não serem mais cometidos nesse livro novo, que hoje é a página número 2. E é só nesse livro de 2024 que a gente pode consultar? Não. A gente pode consultar N livro de 2023, 22, 21, 20. Eu mesmo estou consultando um bocado de livro que eu não vou dizer quantos. Mas tem uns livrozinhos aí que eu ando consultando bastante. De 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Para entender um pouco da colheita. Porque muitas das coisas que estamos passando ou vivenciando hoje foi fruto da escrita desses livros. De 10 anos atrás, de 20 anos atrás. E aí o que a gente começou a escrever? Nesse livro ontem, muitas promessas, que como esse ano é dia de a gente elaborar várias promessas, né? É dia de você se comprometer em dietas, né? De prospecções de melhora, de melhorias. Muitas das vezes essas melhorias coligadas ao T do que ao C. E aí é errado? Não. É errado só o desequilíbrio do T acerca do C. Não é errado a gente trabalhar, a gente galgar uma condição de vida melhor. Não. Talvez não seja tão certo a gente querer essa condição de vida melhor só pra gente. E esquecendo que tem tanta gente nesse exato momento que está fazendo a primeira refeição do dia agora. Que eu escuto isso. Todo dia, essa ONG que eu trabalho, os Anjos da Noite, todo dia a gente está na rua ouvindo. E ouvir é uma das maiores caridades. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos. Veja como o Papai do Céu faz as coisas muito certas. É porque a gente tem mais que ouvir do que falar. Porque se fosse para falar mais, a gente tinha 2 boquinhas. Eita, Rosa, a gente ia ser horrível, ia ser não. Que era o objetivo, mas como não é, a gente tem 2 orelhinhas para ouvir. Resta saber se a gente está exercitando essa escuta com empatia. Escuta com empatia. Escutar com empatia é julgar, é escutar sem julgamento. É escutar nas condições do outro, se colocando no lugar do outro, vivenciando a dor do outro, nas questões do outro, não na nossa. Porque dizer, se eu fosse fulano está sofrendo, mas é porque não me despertou. Se eu fosse fulano, eu fazia assim, assim, assim. Eu agia assim, assim, assim. Mas você não é fulano. Você não está nas condições de fulano. Fulano teve outra vivência, outra educação, outras condições que talvez não permita que ele haja como você está pensando em agir. A gente já parou para pensar nisso. E a empatia, a paciência,
paciência, o olhar para o outro. Isso sim é que falta a gente trabalhar. Mas a gente está na página 2. É aquele trabalho que a gente não fez em 2024. É aquela escuta que a gente não se permitiu. É aquele trabalho social que a gente ainda não fez. Independente de ser esse ou de ser qualquer um outro. Porque tem o trabalho, a Casa Espírita tem o trabalho da campanha do quilo, existe o trabalho do bazar, existem vários tipos de trabalho, gente, em que a gente pode se dedicar, se doar e ajudar. Ouvir, dar um conselho, ajudar aquele que tem uma condição inferior à sua. Tem tanta gente aí. Ontem eu vi um depoimento de um rapaz na rua. Pois não. Os anjos. É muito esclarecedor, evangelizador, principalmente para quem está trabalhando, porque a gente vê a sociedade ainda, pessoas à margem da sociedade, pessoas que não são vistas. Eu comecei esse trabalho de rua há 15 anos atrás. E eu confesso a vocês que só de 15 anos para cá é que eu vim ver o que eu não via antes. Porque antes a gente passava pelas pessoas que estão na rua e a gente não via, a gente não vê. Porque olhar não é ver. Olhar não é ver. Então, quando a gente começa a fazer um trabalho desse, a gente começa a ver, a deixar de julgar, porque a gente é muito bom de julgar. Ah, fulano está ali porque fez e causou alguma coisa. Fulano está ali sofrendo porque merece. Todas as nossas dores e sofrimentos, a gente está colhendo o que a gente plantou, isso é fato. A doutrina espírita foi uma das coisas que me deixou muito feliz quando eu entrei na doutrina há 25 anos atrás, foi descobrir que Deus não castiga. Que eu vim de algumas religiões e que tudo que acontecia de ruim, castigo de Deus. E a gente fica imaginando que Deus é esse, que é bom, pai, justo, e castiga uns e não castiga outros. Então, você vivenciar esse trabalho, você adquire a paciência. Paciência para quê? Para aquele irmão que chega ali, porque cada dia é um alimento diferente. Mas acontece, às vezes, da semana, de repetir 2 vezes a sopa, de repetir 2 vezes o arroz com alguma proteína, porque é doação. E às vezes chega muito doação de um alimento e que a gente tem que repetir com 2 dias, com 3 dias. Então, às vezes, chega um irmão, eu lembro que quando eu comecei a fazer esse trabalho, aí na hora de servir, o irmão dizia, sopa de novo. Eu lembro que eu ficava assim, olhando, engolia. Aí daqui a pouco vinha o irmão, visto com verdura, eu não gosto de verdura não. Aí daqui a pouco vinha o irmão, pegava, e não tá quente não, tá meio morna. E eu fiquei chateada, né? Até um dia que eu conversei com a presidente, que cada dia tem um coordenador na turma, eu disse, gente, a gente vem trazer o alimento material, mas está na hora de a gente alimentar também espiritualmente. Que a gente faz uma prece quando começa, em que a gente diz ser a preparação do alimento espiritual. Mas está na hora de começar a conversar, está na hora de começar a mostrar o que está por trás dos bastidores.
de como é a dificuldade para aquele alimento chegar até ali. Quantas pessoas envolvidas. E aí eu comecei, eu dei a ideia, né? Aí eu comecei, a fila com 200, 300 pessoas, eu ia lá, olha, você sabe, como eu tenho uma voz um pouquinho alta, aí dava para falar e um grupo maior ouvir, né? Gente, eu vou falar aqui para vocês, um grupinho de 10, olha, vocês sabem como é feita a sopa? Não, eu vou dizer a vocês. A sopa vem de uma casa abençoada, que vem 5 irmãs começam a cortar essas verduras de 5 horas da manhã. De 5 horas. Vocês notem que tem batata com alguns legumes que tem casca? Notam. Vocês acham que aquilo é aleatório? Não. Tem uma nutricionista. Porque a sopa não leva sal. Porque alguns de vocês podem ter doença de hipertensão. Então, o tempero é da casca e da proteína da carne. Aí comecei a falar. Falei para o grupo, saí falando. Aí falei uma sexta, falei a segunda sexta. Aí o pessoal que trabalha comigo hoje, eu não aguento mais sobre a história da sopa. Eu disse, mas eu vou continuar. Passei um mês falando da história da sopa. Nunca mais ninguém falou da sopa. Que agora as pessoas sabem do quanto amor está envolvido ali. Não é só uma questão material. Não é só um fazer por fazer. Ah, tem dia que tem biscoitos recheados, tem dia que não tem. Tem dia que tem pão com mortadela e tem dia que só tem pão. Eu disse, é porque tem dia que tem mais doadores. E tem dia que não tem. Mas falta? Não. Então, a tudo dá graça. Então, a gente começa a conversar sobre agradecer mais do que reclamar. Porque quando a gente reclama, o nome já está dizendo a gente está retrocedendo. É diferente de quando a gente clama, pedindo ajuda e fazendo a nossa parte. Pedir e obterei, está lá no Evangelho. Mas entre pedir e obterei, tem um espaço aqui, não tem? Que é o merecimento. A gente tem que fazer a nossa parte. Para que a graça aconteça. Para que tudo que a gente está pedindo nesse ano de 2025 aconteça. É as bênçãos do porvir, mas precisa da nossa energia, da nossa sintonia. E aí, para tudo isso, tem a reforma. É a velha reforma. Porque quando a gente chega na casa, muitas das vezes, a gente quer ficar bom. A gente quer ter uma vida melhor. Mas a gente está preocupado com isso? É um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, do homem do ano passado, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Porque se a gente não começa a comprar essa ideia, o ano novo
não passa a ser novo, passa a ser uma continuação de 2024. Porque não são aqueles fogos de meia-noite que vai fazer um pirlim-pim-pim e a sua vida vai modificar, não. O pirlim-pim-pim é você. São as suas ações. São as suas escolhas. Esse é o pirlim-pim-pim que vai mudar. É o seu comportamento. E por que a gente precisa dessa reforma? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. É aquela imagem inicial, conduzindo-nos comercivelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do espírito. Sem isso, gente, vai ficar só teoria ao invés de ação. E para que a gente faz essa reforma? Para que precisa? Para transformar o homem, aí a partir dele, toda a humanidade tão distante das vivências evangélicas. Use enfileiramentos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e integrando-nos na preparação clínica do terceiro milênio. É a transformação que parte da gente. Porque quando a gente se transforma, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor também se transformam. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas é fruto. Eu contei uma vez aqui a vocês, eu antes de entrar na doutrina espírita, adolescente, eu sempre via a campanha do quilo, que hoje eu sou fã, faço há 25 anos, graças a Deus. Esse ano vai fazer 26. E eu vi, cresci, vendo a campanha do quilo bater na porta lá de casa. Né? Bom dia, campanha do quilo, pede ajuda no nome do Senhor. Aí eu via a minha mãe, né, pegava aquela bananinha preta. E não é porque ela é má, não, viu? É porque é ignorância, é falta de conhecimento. Pegava aquela bananinha preta, aquela laranjinha que já está bem passada, aquele biscoito que está no armário que você não quis, ninguém gostou. Aí já não está na mais crocante, aí você vai lá e dá. Ela ia lá e dava. É aquele arrozinho que comprou que não gostou, achou que não era legal para você, mas para os outros serve. E aí quando anos depois, eu entro na doutrina espírita, começo a fazer a campanha do quilo. Ela sabe que a campanha do quilo termina às 11 horas. E eu só chegava em casa de 1h da tarde. Aí uma vez ela, mas por que vocês demoram tanto lá no centro para finalizar e você chegar? Eu disse, por quê, mãe? Eu vou lhe dizer. Aí eu me lembrei de outrora. Na hora veio a história. Que não fui eu, né? Foi a espiritualidade que trouxe a imagem de outrora para a minha mente. Isso é hoje. É hoje que veio o ensinamento. Aí eu disse, eu vou dizer porque é, minha mãe. Porque a gente passa muito tempo, isso há 25 anos atrás, que hoje, graças a Deus, não é mais assim. Eu não vejo mais assim. Hoje, antigamente, que a gente arrecadava, vinha muita coisa. Aí eu disse a ela, a gente demora porque vem muita coisa fora da validade, vem muito alimento estragado, vem muita bananinha preta, vem muita laranjinha perto de estragar, vem muita bolachinha já meio querendo ficar ruim. Aí a gente separa, que a gente não vai colocar isso nas cestas básicas. Aí ela olhou para mim e fez, e tem gente que faz isso? Eu disse, tem gente que faz isso. Mas não é por maldade, não é por ignorância. É porque acha que o que não dá para você, vai dar para os outros.
veja que falta de conhecimento. Hoje eu vejo as pessoas fazendo questão de dar o que é de melhor. Constrangida até quando dá uma coisa menor, quando dá uma caixa de fora, fica até constrangida. Quando dá um pacote de bolacha que não está completo. Porque hoje, já, graças a Deus, nós já estamos entendendo que o que não serve para nós, também não vai servir para o outro. Graças a Deus, a gente já está adquirindo uma empatia maior de entender que o outro necessita das mesmas coisas e da mesma qualidade que nós. Não é porque ele vai ali buscar uma cesta básica que vai pegar uma cesta básica com produtos que não servem. Hoje a gente já tem esse entendimento. Hoje é muito difícil a gente arrecadar um produto de má qualidade. Onde fazer essa reforma íntima? Tão falada, que assim quando a gente entra na doutrina espírita, se tem um dos assuntos que a gente fala bastante, e principalmente de começo de ano, é na reforma íntima. E onde é que a gente vai fazer ela? A gente vai praticar ela onde? Vai colocar ela em prática onde? Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da existência, no nosso relacionamento familiar, nos nossos colegas de trabalho, nos amigos, inimigos e ainda nos meios de colaborarmos desinteressadamente com serviços ao próximo. Porque até as pessoas que não gostam muito da nossa presença, né? E eu tenho vários exemplos disso, de eu trazer pessoas que não iam muito com a minha convivência, mas passaram a gostar um pouquinho mais porque me vê nas causas sociais. Então, imagine se nós, do plano físico, adquirimos uma simpatia melhor para a pessoa, por conta daquilo que ela está se transformando, daquilo que ela está se envolvendo, daquilo que ela está fazendo. Imagine os irmãos espirituais. Imagine nossos irmãos obsessores, em que nós não fomos muito legais com ele em vida passada, não agimos muito corretamente, mas vê a gente se transformando, se modificando, agindo de forma mais correta. Então passamos também a criar amizade com esses irmãos. Tudo isso por conta da transformação. Quando fazer? E aí quando a gente vai fazer? A gente vai deixar para ano que vem? A gente vai deixar para o meio do ano? Ah, não vou me mudar agora não, Rose, porque mudança, olha, toda mudança dá trabalho, dá trabalho. A gente deixar os velhos costumes, dá trabalho. É muito trabalhoso, mas a gente vai começar quando? Ah, qualquer dia desse eu vou fazer isso aí, eu estou me programando. Tem gente que está se programando há 10 anos. Ah, eu tenho tanta vontade de fazer um negócio desse, rapaz, de um trabalho desse, mas qualquer dia desse eu faço. E os anos estão passando e nós não sabemos o quanto tempo nós ainda temos aqui. E o momento é agora aqui, de trabalharmos as nossas más inclinações, de ajudarmos, de trabalharmos o nosso desafeto. O Evangelho diz, enquanto ainda estais no mesmo plano que ele. Então a hora é essa. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. E como fazer? Quando a gente começa a gente decide a iniciar
um trabalho de melhorar nós mesmos. E aí a casa espírita ajuda os grupos de estudos regulares e sistematizados. É muito importante esses estudos que a casa oferece, esses estudos online que a gente acompanha, é muito importante, cujo objetivo central é justamente nos aperfeiçoarmos moralmente, para a gente começar, gente, a colocar em prática. Porque a gente estuda aqui na casa espírita, mas o nosso campo de ação é esse portãozinho, ó, para fora. Porque ser bom aqui na casa espírita é fácil, não é não? Aqui, se uma pessoa pisar no seu pé, você vai dizer, não, se incomode não, foi o meu pé que acelerou o seu e foi para debaixo. Olha que resposta bonita. Mas eu quero ver como naquele portão para fora, quando alguém pisa no seu pé, quando alguém corta você no trânsito, quando alguém diz algum desaforo, algum colega de trabalho, você dá bom dia, ele não responde. Como é que você se comporta? Né? A gente estuda aqui para colocar em prática daquele portão para fora, em casa. Ah, eu quero a paz, esse vai ser um ano de paz. Aí tem gente que é paz, olha, aqui é paz, 100% paz, aqui. Mas quando chega em casa, a paz fica sem paciência. Como? Se a gente está estudando para levar essas ações, esses conhecimentos para a prática, para o campo de ação, e os nossos afetos, é esse campo de ação. E aí depois que a gente começa a fazer de fato essa faxina, essa transformação, aí é que a gente pode realmente de fato dizer que é um ano novo, que a gente começou a fazer coisas novas e a gente começou a um novo comportamento. É isso que a gente tem que começar a se transformar, porque senão, volto a dizer, é continuação do ano antigo. Ontem eu estava vendo no Instagram de André Trigueiro, bate-papo dele coincidiu de ser na quarta, assim como foi no Natal, foi ontem o primeiro dia, e ele falou ontem, ele colocou um vídeo de 1 minuto que está viralizando por aí. Acredito que muita gente já deve ter visto esse vídeo. O vídeo é de 1 minuto, está lá na página dele, de 1 minuto. É de um jovem que mora nos Estados Unidos e ele fez uma pergunta à inteligência artificial. Ele pegou o celular e fez uma pergunta à inteligência artificial. Veja a pergunta que ele fez. Perguntou ele, se a inteligência artificial fosse o diabo, o que faria para manter as pessoas afastadas de Deus sem que elas soubessem? Vou repetir, um jovem, um rapaz de 17 anos, está lá o vídeo. Depois vocês confiram. Se a inteligência artificial fosse um diabo, o que é que ela faria para manter as pessoas afastadas de Deus sem que elas notassem, sem que elas se apercebessem, sem que elas soubessem como é que ele agiria? E aí a inteligência artificial respondeu, eu começaria corrompendo as religiões dominantes, transformando-a numa ferramenta de controle
de hipocrisia e de divisão. Eu distorceria os ensinamentos sagrados em regras que trazem ensinamentos de medo. Eu causaria as discussões entre as religiões, fazendo as pessoas questionarem a autenticidade das mensagens de Deus. E faria mais, eu dividiria os crentes no Criador, no Cristo, criando conflito dentro de suas comunidades, seja elas em que religiões elas estejam. E eles lutariam entre si, e em vez de buscar a dignidade, a verdade, eles buscariam o conflito e a separação. Criaria também diversões aparentemente inocentes, construindo nessas diversões o materialismo, a importância do materialismo e afastando o crescimento espiritual das pessoas. Procuraria fazer com que as pessoas estivessem mais preocupadas com o ter do que com o ser. Encorajaria também as reflexões dos negócios, deixando as pessoas pouco tempo conectada com o divino e preocupada mais em trabalhar para o ter, para o crescimento financeiro, deixando de lado o espiritual. E por fim, influenciaria a dúvida e o medo, para que as pessoas ficassem desiludidas, desestimuladas e sem esperança. Gente, isso é a resposta de 1 minuto de uma inteligência artificial. Aí, André Tigreiro disse que quando viu esse vídeo, ele não pesquisou a fundo, não foi a fundo, para saber se, de fato, essa resposta, que para ele, essas respostas, que para ele foi interessante e foi motivo dele passar 1 hora conversando, nos alertando essa primeira conversa do ano acerca desse assunto. Ele disse que não conseguiu descobrir se de fato realmente foi a inteligência artificial, muito embora o rapaz mostre. Pega o celular, fala no celular e coloca para a gente ouvir o que o celular está dizendo. Porque ele disse que de fato ele não... A veracidade, se foi a inteligência artificial ou não, isso é um ponto irrelevante para ele, mas as questões que foram levantadas é relevante. As questões, sim, nos chamam a atenção. Aí ele disse, eu gostaria de começar a primeira conversa do ano desejando a todos esperança, estimulando. Não quero estimular desesperança, mas eu quero alertar a todos que essa falsa ilusão pode estar por trás de alguns acontecimentos, de algumas diversões aparentemente inocentes, mas que vai levar você à destruição de toda uma encarnação. São ações e atitudes que muitas vezes a gente está fazendo, acha que não está fazendo nada demais, mas está prejudicando a sua evolução espiritual. Então é a gente ter muita... Veja o que ele disse logo do começo, eu começaria corrompendo a religião dominante, transformando-a numa ferramenta de controle. E aí a gente tem que entender que todo o trabalho no bem somos todos irmãos
filho do mesmo pai. E eu não acredito que se processe independente da religião, o mal. Mas sim como você está entendendo essa mensagem. Há 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer a campanha do quilo, um tempo depois que eu estava na campanha, eu lembro que me colocaram para coordenar uma turma, que a gente divide o bairro, e eu fiquei coordenando uma turma que estava fazendo campanha do quilo. Quando eu estou lá numa rua, aí lá vem o pessoal, Rose, vem cá, rapaz, vem cá na outra rua. Eu disse, o que foi que houve? Eu disse, vem cá que tem uma moça lá batendo numa legionária. Eu disse, meu Deus do céu. O que foi que houve? Quando eu cheguei lá, tinha uma irmã com a Bíblia na mão, né? Ela com a Bíblia na mão e ela na cabeça da legionária. Saia disso, Deus não quer isso não, mendigância, está escrito no Evangelho. Deus quer que você está lá na igreja, no altar, rezando. Onde foi que ela ouviu isso? Né? Que parte da escritura está isso? Aí eu cheguei e disse, senhora, não faça isso não na colega, olha. A gente está fazendo um trabalho bendito. A senhora lá na igreja faz caridade? Faço. A gente arrecada alimento e a gente distribui. Assim, pronto, a gente está fazendo a mesma coisa. Ele, não, mas vocês estão mendigando, era para estar tudo na igreja. Eu disse, é porque a gente trabalha diferente. Enquanto a senhora está lá rezando, a gente está aqui pedindo. A senhora reza, as pessoas recebem a bênção, vai amolecendo o coração e a gente está aqui pedindo ajuda. Aí ela saiu reclamando. Aí você vê, será que lá na igreja dela pregou isso? Foi ensinado que toda vez que visse uma pessoa fazendo campanha do quilo era para fazer isso? Não. É ignorância, gente. É a falta de conhecimento e a falta de visão no trabalho do bem. E isso tudo que a gente está conversando hoje faz parte da nossa transformação. Faz parte do fruto de um ano bom. O ano bom é atitude, o ano bom é ação, o ano bom é mudança de olhar, o ano bom é não ter preconceito. Preconceito, o nome já diz. É uma informação que a gente tem de um conceito que a gente ainda não tem. A gente julga o outro pela uma informação que a gente ainda não tem. Então, todas essas questões que são trabalhosas, que dependem de nós, 99,9% nosso esforço, para que a gente dê continuidade a essa transformação e mude. Tanto nos hábitos do corpo físico, quanto nos hábitos do espírito. Ah, Rose, eu não tenho muita paciência, porque cada um de nós sabe o que a gente precisa ser trabalhado. Cada um de nós. Não precisa dizer aqui, olha, você, viu, trabalha a sua paciência, que você não tem paciência nenhuma. Precisa não, porque você sabe. Você sabe, cada um de nós sabemos que a gente precisa trabalhar. Se é a falta de paciência, se é o orgulho, se é o personalismo endurecido. Cada um de nós sabe. E o orgulho é uma das maiores chagas, é o que vai, é uma âncora, é o que puxa a gente para baixo. É o quê? Eu acredito, amigo. Eu acredito. A caridade, os que nós fazemos aqui, eu ainda acredito que é resquícios de caridade. Porque nós tivemos na história, se a gente for analisar toda a história, homens e mulheres de posse
deixaram as suas posses, deixaram tudo em nome do menos favorecido. Muitos de nós ainda não tem essa condição de fazer isso, de tirar o que é seu para dar do outro, para dar para o outro. A gente tira do que sobra, a gente tira do que faz falta, mas para dividir ainda do nosso, faltar para nós, para dar, dividir do nosso para dar para o outro, ainda tem uma certa resistência. Mas a gente já começou, porque se a gente parar para pensar, eu só vou fazer a caridade quando eu estiver perfeito, quando é que você vai fazer? Principalmente a gente aqui na Terra, que é um planeta de expiações e prova ainda. A gente não está nem no processo de regeneração, que não está livre, né? Mas já está numa condição melhor de pessoas pensando em fazer mais o bem do que o mal, mas ainda existe o mal. Se a gente for parar para pensar, eu não sou perfeita, então tudo bem, eu não vou fazer isso não, porque eu ainda não sou boa. Se você for esperar para se fazer quando for boa e quando for perfeita, aí nessa reencarnação a gente vai fazer. Né? Então a gente começa pelas pequenas coisas. A evolução, essa doutrina esclarecedora, já nos mostra que a evolução não dá salto. Então as nossas melhorias são nas pequenas coisas. Quer ver? A gente vai no shopping. Aí a gente vê o shopping, a garagem livre está lá atrás. E na frente tem um bocado de garagem livre. Aí a gente chega com o carro, olha, ninguém estacionou ali não, vou estacionar. Quando você chega, está o desenho do irmão deficiente, que aquela vaga é para ele. Está o desenho do irmão do idoso, que a vaga é para ele. Aí você olha para um lado, olha para o outro, mas não tem ninguém vendo, eu rapidinho, eu vou e boto aqui. Você entra no supermercado, quem vai garantir que você vai sair rapidinho? Mas a pessoa que tem a consciência, não, essa vaga não é destinada a mim. Eu vou lá para trás. Eu tenho condições de deixar o carro lá atrás e venho andando. Deixa essa vaga para quem não tem. Você já evoluiu. Você já praticou a caridade. Não é? É aquele troco que a gente recebia em outrora e ficava feliz que a gente recebeu a mais, mas que hoje, quando a gente recebe, a gente devolve. Porque hoje a gente tem a certeza que aquela vai ser feliz pra gente com o troco que a gente vai ficar a mais. E a moça que passou o troco no caixa vai ser responsabilizada, quiçá até vai perder o emprego. E a doutrina nos fala que nós somos corresponsáveis por todo o bem que a gente fez ou deixou de fazer. Então, quando a gente vai e devolve aquele dinheiro que for a mais, que é difícil, gente. Essa mudança de postura é difícil. Às vezes você está com aquele dinheirinho, fizeram uma conta, umas vezes eu estava no restaurante, o garçom fez uma conta, deu menos, ó. Eu já tinha feito a conta na cabeça. Eu sabia que o valor não era aquele. Aí aquela vozinha fica assim, rapaz, fica calada. Tu vai ganhar, o restaurante é rico. Fica calada. Aí vem a outra vozinha, não faça isso não. Porque para você falar, você tem que colocar em prática. Como é que você vai ter moral depois para falar? Aí você escolhe qual das duas vozes você vai dar ouvido. A escolha é sempre sua. Aí você vai lá, irmão, a conta está errada. Já é uma caridade. Onde você foi o maior beneficiado. Então, a evolução, gente, não dá salto. São nas pequenas coisas. Tem uma carta aqui que eu achei muito interessante. Que é a carta de Casemiro Cunha. Está no livro Cartas do Evangelho, de Chico Xavier. Na primeira parte do capítulo, e ele faz essa carta para um ano bom, é uma mensagem de um ano bom, e ele manda essa mensagem, Casemiro por ele manda essa mensagem dizendo: entre um ano que se vai e o outro que se inicia,
há sempre nova esperança, promessas do novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo, todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso Pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisa doravante encher de luz todo o tempo da bênção de cada instante. Ser na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do Divino Mestre. Nas lutas, nunca te esqueça desse conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem censurar ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe, não no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, nos conceda um ano de paz, de muita luz, mas essa paz do mundo, essa paz pela paz, depende de nós, das nossas ações, de colocarmos em prática essa mudança, essa renovação, esse levantamento que a gente faz no final do ano. É muito importante esse balanço. Eu costumo dizer que eu faço 2 vezes no ano um balanço existencial, que é no meu aniversário e no final do ano. Eu começo a refletir no que é que eu estou fazendo, se eu estou fazendo mais coisas boas ou menos, o que é que eu estou errando mais. E a gente reconhecer esses erros. Reconhecer que não são nos grandes saltos que a gente não vai começar se transformando, fazendo grandes coisas, não. São nas pequenas coisas. É tendo paciência em casa, é tendo paciência nos amigos, é tendo paciência no trânsito, é se colocando no lugar do outro, é fazendo o dia do outro mais feliz, é levando um pão para quem não tem nenhum, é vendo um sorriso de uma criança, como eu vi agora no final de ano, eu vestida de Mamãe Noel, e 320 crianças me dando um abraço. Então eu que não tenho filho, né, vendo 320 crianças me chamando de Mamãe Noel, né, a gente é a maior recompensa, a maior satisfação é nossa que está na rua. É a gente sentar, a gente alugou 250 mesas, com 4 cadeiras, deu 1000 lugares. Você vê 1000 pessoas jantando com seus familiares numa noite de Natal. E você lá compartilhando disso. Pessoas que não tinham nada em casa. E tá ali compartilhando com você. E depois que acaba aquela cerimônia, cada um vai para suas duras realidades. E você vai para o seu lar, se confraternizar com seus familiares, dormir na sua cama boa, tomar seu banho, se alimentar 3 vezes ou mais dia. Então, há tudo da graça, gente. A gente que tem um pouquinho mais de condição não é à toa. É para se doar, né? Dividir, confraternizar. Aí sim, a gente vai ter um ano novo melhor. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Assim seja. Obrigada, gente.